E aí, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Como de costume, a gente vai fazer a correção das atividades que eu deixei na aula passada. A gente começou a falar sobre os movimentos especiais e o primeiro deles que a gente falou foi a promoção do peão. Então, na primeira atividadezinha, perguntou para quais peças que o peão não pode ser promovido. O peão não pode ser promovido para rei e para peão. Para rei, porque no tabuleiro só pode ter um rei, né? E para peão, porque senão não seria promoção. Continuaria com a mesma peça, a peça continuaria no mesmo lugar, não teria como voltar. Então, ele pode ser promovido para torre, para dama, para bispo e para cavalo. Só não pode ser promovido para rei e para peão. 2. É possível promover um peão a uma dama se o jogador ainda tiver a dama do início do jogo? Sim. Cada peão pode se transformar em uma nova peça, mesmo que essa peça ainda não esteja no jogo. Então, é aquela história. Se eu ainda tenho essa pecinha, eu posso pegar emprestado de outro tabuleiro ou até mesmo colocar alguma coisa que represente essa dama, se você não tiver mais uma, né, no seu jogo. Lembrando que a promoção, é possível a gente fazer promoção para várias damas, mas que a gente não deve ficar se preocupando com isso, que o objetivo do jogo é dar o checkmate. Então a gente não vai ficar se preocupando em promover várias damas. Na verdade, uma dama só já é o suficiente para a gente conseguir ganhar o jogo. O número 3 pergunta quantas torres é possível ter em um ato que promover todos os seus peões a torres. Por quê? Então é aquela historinha, né, que o tio falou na aula passada. Nós tínhamos a possibilidade de ter 9 damas, que é a dama do começo do tabuleiro do jogo, e mais 8 que eu poderia, vamos dizer assim, promover, né? É possível. Teoricamente, sim, porque eu tenho 8 peões, promovendo 8 peões, mais uma dama do começo do jogo, 9. No caso da torre, seriam então 10, né? As duas do início do jogo e mais 8 peões que foram promovidos à torre. Mas isso é só uma teoria, porque na prática, né, seria difícil você ter um jogo onde você não vai perder nenhum peão. Nunca vi acontecer isso realmente. Acredito que nenhum livro ou periódico de xadrez fale sobre isso. 4. Explique o que é de errado na posição abaixo. Então, olhando para o tabuleiro abaixo, a gente tem um peão branco, né, na casa G8. E ele não foi promovido. Ele é obrigatório promover. Então, se o peão chegou do outro lado, no caso dos claros, na linha 8, no caso dos escuros, na linha 1, é obrigado a fazer a promoção. Não tem aquelas, vou deixar para depois. Não. Você tem que fazer nesse exato momento, até porque essa peça que você vai colocar lá pode estar ameaçando um rei, por exemplo, está dando um cheque, ou ameaçando uma outra peça, aí o coleguinha não vê. Então tem que fazer a promoção na hora que você acabou de fazer a jogada. Jogou, movimentou, já faz a promoção do peão. E assim, escreva o lance da promoção indicada no diagrama a seguir. Observação, o jogador das peças escuras escolheu um bispo. Então, na anotação, a gente tem, a gente marca a casa que o peão chegou, que no caso é a G1, igual a letrinha do nome da peça que ele foi promover. Então, ele promoveu a bispo, então G1 igual a B. 6. Qual peça você escolheria para promover o seu peão se você chegasse à última linha? Por quê? Pessoal, isso aí é bem pessoal também, né, vamos dizer assim, mas em 90% até mais dos casos, a promoção seria para a dama, porque é a peça com maior mobilidade e ação no tabuleiro, ou seja, a peça mais forte do jogo de xadrez. Então, se você, por exemplo, está numa situação em que você precisa fazer a promoção e você está com poucas peças, você deve escolher a peça mais forte, que no caso é a dama, e ela consegue fazer todos os movimentos possíveis, né? A não ser o do cavalo, é lógico. Mas, então, em 90% o pessoal escolheria a dama. Você poderia escolher uma outra peça, mas a mais forte, a mais indicada é a dama, salvo alguns casos extraordinários. Na 7, pedi para desenhar no tabuleiro a jogada de acordo com a anotação. C1 igual a T. Então, o tio fez aqui, né, o desenho, olha. Chegou, né, na T, o C1 chegou e trocou por uma torre. Então, tá aí o desenho, colocou letrinha, não tem problema não. Bom, pessoal, na hora de brincar, o tio havia dito que não tinha jeito, né, de terminar, de fazer esse desafio. O tio vai explicar agora para vocês. Seguindo as dicas, né,
gente vai perceber que não existe uma peça como está pedindo aí com essas dicas. Por quê? Primeiro falou, a peça não está ao lado do rei. Então a gente já tira, por exemplo, esse peão e esse bispo. A peça não está numa casa clara. Então eu vou tirar todas as peças das casas claras, ó. Certo? Então não está em casa clara. Ela não está num canto. Bom, a gente já tirou o bispo do canto superior esquerdo. Vou tirar aqui agora, ó, direito. O rei não pode ser também, nem esse peãozinho do canto. Então já eliminei os cantos. Então nenhuma dessas peças que eu estou marcando X pode ser. Na diagonal dela há uma torre. Então agora vamos analisar, ó. Olhando para esse peão, na diagonal desse peão não tem torre. Na diagonal do bispo, esse aqui, ó, também não tem torre. Na diagonal desse outro bispo, também não tem torre. Na diagonal da dama, também não tem torre. Até porque a única torre que a gente tem estava numa casa clara e aqui falou que não pode ser na casa clara. Então não existe resposta. Mesmo que você continue à esquerda dela um bispo adversário, mas qual? Agora acabou todas as possibilidades, né? A gente já eliminou tudo isso aqui e a peça pode ser promovida. Na verdade, a única peça que pode ser promovida é o peão, né? Então, se tivesse uma resposta, teria que ser o peão. A gente não precisa nem seguir essas outras dicas. A peça que pode ser promovida teria que ser um peão. Mas qual peão? Aí não tem como, porque as outras dicas excluíram todas as outras peças. Na tarefinha de casa, falou assim, ó, na situação lá, o jogador das peças claras irá promover. Qual peça ele deve escolher? E neste caso aqui, ó, gente, seria o cavalo para dar checkmate. Se ele promover para uma dama ou para uma torre, a partida vai ficar empatada. Então é aquele caso especial que o tio falou. Pensa só, vai chegar aqui o peãozinho, a gente vai trocar. Se você trocar por um cavalo, se você promover a um cavalo, o cavalo vai fazer cheque no rei, ó, cavalo. E o rei, ele não pode andar para casa H6, não pode capturar a torre por causa do rei, né? Aqui também. Aqui não pode andar por causa da torre. E aqui na casa H8 ele não vai poder andar por causa do bispo. Se você promover uma dama, vai ocorrer um afogamento. Por quê? Porque, outra mesma torre, mas o rei a próxima jogada seria das peças escuras. E aí, como a torre nessa posição aqui no quadrinho vermelho, por exemplo, ou com uma dama, o que vai acontecer? Não é cheque, então ele tem que se movimentar. Só que ele não tem, ele não pode andar para nenhuma dessas duas casas, não vai poder andar para essa casa e nem para essas duas casas. O que aconteceu? Aconteceu um afogamento, a partida terminou empatada. Então é aquele caso especial que o tio falou, que às vezes é melhor que a gente promova uma outra peça, e nesse caso aqui é um caso onde se promoveu a cavalo, né? É melhor do que você promover uma dama, por exemplo. Letra B. Em vez do jogador, em vez de jogar, né, com o peão para promover, qual outro lance seria interessante que o jogador das peças claras fizesse? E esse lance seria TH6++. Se ele jogasse, resolvesse jogar, né, TH6++, seria checkmate. Por quê? O rei não ia poder capturar a torre, ele não poderia andar para nenhuma dessas casas. Por quê? Porque nesse caso aqui eu tenho um rei protegendo, aqui teria o bispo, aqui teria o peão protegendo essa casa, e na casa H8 também o peão. Então também seria checkmate dessa forma. Bem, pessoal, e continuando o nosso assunto aqui sobre os movimentos especiais, o próximo que a gente vai estudar agora é o roque. O roque é um movimento especial de defesa, tá? Ele se faz para proteger o rei. Como eu disse, por exemplo, sobre a promoção do peão, que é um jogo que é um lance, né, um movimento especial que é mais indicado no final da partida, o roque já é indicado sempre mais no começo. Quanto antes você fizer o roque, melhor. Até porque uma partida, quando se faz o roque, ela demora mais. Não quer dizer que você vá ganhar se você fizer o roque, mas que fica mais difícil para o seu adversário te atacar com o roque, isso fica, tá? Então o roque, ele simula uma passagem secreta, né? Que tem até o livrinho, puxou lá nos filmes, né? Puxa um livro, um candelabro, alguma coisa, e abre uma passagem secreta e a pessoa se esconde. No caso do rei, né? Ele se esconde
para poder se proteger, para poder fugir, aí de repente ele sai numa caverna, alguma coisa assim parecida. Bom, importante a gente saber que o rock ele só pode ser feito pelas torres e pelo rei. Então, a gente tem dois tipos de rock, que é o rock maior e o rock menor, mas temos algumas condições para fazer esse rock. Não existe rock com qualquer outra peça, apenas com a torre. É um movimento de rei e torre ao mesmo tempo. Pessoal, para que o rock aconteça, existem algumas condições. Então, por exemplo, se eu for fazer o rock com essa torre aqui, ó, com a torre da H, ou até com a torre claro, você pode fazer, né? Todo jogador pode fazer o rock uma vez apenas. Então, a primeira condição é que não existam peças entre o rei e a torre que vai fazer o rock. Nós temos dois tipos de rock, que é o rock maior e o rock menor. Então, se você for fazer o rock menor, que é esse aqui do lado H, que é a ala do rei, você não pode ter peça entre esse rei e a torre do H. Se você for fazer o maior, você não pode ter peças entre esses dois reis aqui, entre o rei e a torre do A. Então, então, se tivesse peça aqui, eu poderia fazer o rock menor? Sim, desde que não tenha peça nenhuma entre essas duas aqui. Mesma coisa ao contrário aqui, não tem duas peças aqui, no caso que seria o cavalo e o bispo. Posso fazer o rock? Se não tiver peça entre elas, eu posso, tá? E esse movimento é um movimento de proteção, onde você vai proteger o seu rei. Então, como que ele acontece? O rei, ele se movimenta 2 casas para o lado da torre e a torre pula ficando do lado do rei. Então, no caso do rock menor, o rei andaria para a casa G, ok? E a torre ficaria na casa F. Lembrando que é a única jogada que você pode movimentar 2 peças ao mesmo tempo, 2 peças suas, né? Então, no rock menor, o rei anda 2 casas ficando na G e a torre vai para a casa F. Mesmo acontecendo com o rock das escuras. Na clara, o rei anda 2 casas, então note que sempre o rei anda 2 casas, só que aí ele vai ficar na casa C e a torre vai pular para a casa D. Por isso que é rock maior, porque a torre vai fazer um salto maior. É o único movimento também que a torre pode pular uma peça, que é o rei. Então é como se o rei entrasse para dentro da torre, né? E a torre fizesse essa proteção ao rei. Agora, tem uma regrinha aqui também, ó. Para fazer o rock, além daquele problema de não ter peça entre elas, né? Não se pode ter mexido nem a torre, que você vai fazer o rock, nem o rei. Se você mexeu com uma torre, é lógico que você pode fazer com a outra. Dá essa possibilidade. Mas se você movimentou o rei, você não pode fazer o rock mais. Então, por exemplo, aqui, ó, repare que a torre se movimentou para a casa F1. Se o jogador das peças claras quiser fazer o rock, só poderá ser o longo, o rock maior. Porque essa torre já foi movimentada. Então veja como acontece. Aqui é o que o tio falou. Tá vendo? Passa o rei. Anda primeiro o rei, tá? Sempre nessa ordem. Em uma só jogada. Você joga o rei para a casa G, pula a torre para a casa F, ficando dessa forma aqui. Aqui na página 72 a gente tem, né, as posições finais de todos os rocks. Ó, o rock maior das brancas, como é que vai ficar? O rei na C, a torre na D. O rock menor das brancas, como o tio já falou ali. O mesmo acontecendo para os rocks menor e maior das escuras. É importante, pessoal, não é regra, tá? Mas esses três peões é interessante que você ainda não tenha mexido com qualquer um dos rocks, para que você possa fazer uma proteção maior ao rei, porque senão não adianta, você coloca o rei para o canto e você deixa aberto essa posição aqui, você não vai ter uma proteção muito boa. Então não é regra, não é obrigatório você não ter mexido, mas é bom que esses 3 peões continuem aqui para ajudar a proteger o rei. Você precisa jogar o rei um pouquinho mais para cá para proteger ele, você tem espaço e tem peças aqui à frente do rei para proteger ele também. Bom, mais algumas regrinhas aqui para o rock. Perceba que o rock é cheio das regras, mas não é difícil de fazer, né? Então não é permitido fazer o rock quando o rei estiver em xeque, tá? Então você não pode fazer o rock para sair do xeque. Nesse caso, por exemplo, o rei está em xeque, eu poderia fazer o rock, sairia, mas como uma regra diz, não é permitido fazer rock para partir, para tirar o seu rei do xeque, né? Aquela história, o bispo tá vendo o rei fugir, então como é que ele vai ficar fugindo? Não pode, né? Não vai ver a passagem secreta, vamos dizer assim. Ao fazer o rock, o rei também não pode passar por uma casa que esteja ameaçada. Tá? Então, por exemplo, essa casa que está ameaçada, se o rei for pular aqui, ele vai passar, né? Vamos dizer assim, o bispo vai ver ele. Então, não pode. Nesse caso, não pode fazer o rock.
Lembrando, é claro, né, que se eu for fazer o roque, meu rei ficar em xeque também não pode, porque, no caso, o rei não pode se colocar em xeque. A anotação do roque, na hora de colocar na planilha, vai ser, se você fez o roque menor, você colocar 0-0. Se você fazer o maior, 0-0-0-0. Note que isso aqui é o número de casas que a torre pula, né? No roque menor ele pula 2 casas, no roque maior 3. Da torre, não é do rei. O rei sempre vai andar 2 casas para fazer o roque. E sempre lembrando que primeiro você coloca o rei, primeiro você movimenta o rei, depois a torre. Olha só, gente, olha que interessante. Ao jogar com o computador ou xadrez online, para fazer o roque, você não coloca o rei na casa certa, você só coloca o rei na casa certa e a torre automaticamente já vai para a casa que você que tem que ir, tá? Então você vai movimentar só o rei, ele faz automaticamente o movimento, você não precisa movimentar a torre também não. É possível fazer o roque a qualquer momento da partida, mas é indicado fazer no início do jogo o mais cedo possível. O roque serve também para trazer a torre ao jogo, né, porque ela vem no meio da partida. Em 90% das partidas acontece o roque, e partidas nas quais o roque é feito costumam durar mais, ou seja, ser mais demorado, quando os dois jogadores fazem o roque. Não quer dizer que se você fizer o roque, o seu colega não, você vai ganhar, mas a possibilidade, a probabilidade de você ganhar é muito maior do que quem não faz o roque. Bom, pessoal, como de costume, a gente vai deixar algumas atividades para vocês, né? Vocês vão responder aqui para o tio, né? Quais são as peças que não pode fazer o roque. Vocês vão completar aqui, né? O símbolo do roque, tá? Qual que é o símbolo do roque? A gente acabou de explicar ali, né? Explicar como é feito com as suas palavras. Como é que faz o roque menor? Como é que você coloca o rei? Como que o rei anda? Como é que a torre faz? A mesma coisa para o roque menor, com as suas palavrinhas, tá? As regrinhas para fazer o roque, né? O que pode acontecer, ou já ter acontecido para você fazer o roque, o que tem, quais são as coisas que tem que acontecer, pode ter peça, não pode ter peça, é isso aí que vocês vão pensar. Depois vocês vão observar cada diagrama e explicar se é possível ou não, de acordo com aquelas regrinhas, vocês vão pensar, tem uma coisa que aconteceu aqui que eu posso fazer, tem uma coisa que aconteceu aqui que eu não posso fazer o roque, de acordo com o que está mostrando aqui essas setinhas vermelhas. Você escreve o porquê, se é sim e porquê, se não, porquê também. Na letra D e F, mesma coisa, pessoal. Só lembrando o seguinte, se for possível fazer o roque, você coloca assim, sim e qual roque, maior ou menor, tá? Não tem uma justificativa, se sim, né? Não tem um porquê. Dá para fazer, tá? Todas as condições estão de acordo. Então você coloca se você vai fazer o roque maior ou o roque menor. Na página 78 é a mesma coisa, tá? Então, essa atividade vai até a página 78. Pessoal, e na página 79, você tem que achar aqui o caminho, tá? Para o rei chegar à torre. E assim, o rei, você tem que encontrar todas as palavrinhas, todas as pecinhas do jogo de xadrez. Certo? Só que assim, você não pode passar pela mesma letra 2 vezes. Então, por exemplo, começa aqui rei, ó, você pode começar por aqui, tá? E aí você vai tentando achar as palavrinhas até chegar aqui à torre. E aí, na próxima aula, então, o tio vem e faz a correção para vocês dessa atividade e mostra, façam a lápis essa atividade, principalmente, porque se tiver algum erro, depois vocês podem corrigir. Então, por hoje é só, pessoal. Tenham uma ótima semana, fique com Deus, abraço do tio Adriano.